Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que você está assistindo essa aula. Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos, né? Pode-se falar uma nova matéria, mas vamos falar de uma nova série de estudos, onde eu dei o título de Fundamentos da Liderança Cristã. Hoje nós vemos tantas coisas sendo feitas por líderes, por pessoas que estão à frente de um trabalho. E, infelizmente, a Igreja de Cristo, hoje, ela se encontra do jeito que ela está, exatamente por causa de liderança. Liderança que não foi preparada, liderança que não era para estar ali, está. Pessoas que estão em um cargo de liderança por amizade, pessoas que se rebelaram, né, contra seus pastores e decidiram fundar um ministério, fundar uma igreja. E essas coisas têm levado a Igreja de Cristo a estar na situação que está. Então, nós vamos estudar aí algumas semanas sobre fundamentos da liderança cristã. E eu espero, em nome de Jesus, que nós possamos sair diferentes depois de termos estudado esse assunto que é tão importante nos dias de hoje. Em 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 32, nós ficamos sabendo que Deus tem um negócio. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 32. Quando o rei Davi, ele determina oficiais e juízes para os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Então, existem os negócios de Deus e existem os negócios do rei. O negócio de Deus, né, esse negócio que Deus tem, ou o negócio, né, que fala ali, o negócio. Esse negócio de Deus tem apenas um objetivo, esse negócio. Qual é? Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas neste universo. Anote isso para você não esquecer. O negócio de Deus é que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas desse universo. Para que Cristo ser o cabeça de todas as coisas? Para realizar o plano de Deus. Irmãos, entendam o seguinte: eu e você, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. A única pessoa que conseguiu, a única coisa que consegue fazer a vontade de Deus é Cristo. Então, Cristo já conseguiu fazer a vontade de Deus, e Cristo em mim, aí eu, em Cristo, consigo fazer a vontade de Deus. Se Cristo é o cabeça da minha vida, se Cristo é o cabeça da igreja, então, aí a vontade de Deus vai ser feita. E como Deus, sendo Espírito, ele vai conseguir fazer esse negócio dele aqui na Terra. Conseguir o quê, pastor? Que Cristo seja o cabeça de todas as coisas. Se Deus é Espírito, como que ele vai conseguir fazer isso? Para realizar esse plano, ele precisa de líderes nesse negócio, nesse empreendimento. Lá no início da Bíblia, lá no Antigo Testamento, Deus criou Adão como o primeiro líder, dando-lhe a incumbência de dominar sobre a criação. Em seguida, vemos os patriarcas, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Quando foi necessário tirar o povo hebreu do Egito, Deus usou um líder, Moisés. Depois de Moisés, Josué foi aperfeiçoado por Moisés, né, para sucedê-lo na liderança
da conquista da boa terra. Após Josué, nós vemos os juízes. E, por fim, o estabelecimento da realeza, dos reis, né? Onde os reis desempenhavam a principal posição de liderança. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro líder na obra do Pai. Após a sua ascensão, a igreja foi gerada como seu corpo de Cristo, para dar continuidade ao projeto divino. Então foram designados apóstolos para liderarem um avanço da obra na terra. Em cada lugar, em cada cidade, também foram levantados líderes, né? Pessoas que vão servir, né? Para a função de liderança na igreja. E aí, quando nós vamos contemplar a história da igreja, nós vamos deparar com sucessos e fracassos. Ok? Vamos deparar com sucessos e fracassos, tudo por causa da liderança. Nesse tempo final, a Igreja de Deus, na maioria dos lugares, tem sido tremendamente enfraquecida pelas inúmeras divisões causadas por lideranças inadequadas. Nós precisamos entender que tudo começa e tudo termina na liderança. A liderança é responsável pelo sucesso ou fracasso de qualquer empreendimento. Então, nós vamos, em cima dessa minha fala, é que nós vamos ver aí esses conceitos de liderança e aprender um pouquinho mais na Bíblia e pela palavra de Deus. Eu falei anteriormente que a igreja ela foi designada na Terra como um corpo capaz de levar adiante a obra de Deus. A obra de Deus é o seu empreendimento, o seu negócio. E para tal precisa ser estruturada. A obra de Deus precisa ser estruturada e encabeçada. No ponto de vista espiritual, Cristo é o cabeça, o líder, no ponto de vista espiritual. Mas quando nós vamos olhar no ponto de vista terreno, a igreja precisa de liderança humana sintonizada com a liderança espiritual. Marque isso. No ponto de vista terreno, a igreja precisa da liderança humana sintonizada com a liderança espiritual. O problema atual é que há falta de lideranças adequadas na igreja. Ou nas igrejas, né? Fato notalmente acentuado nesse último século. A visão existe, mas as pessoas não têm direcionamento para praticá-la. Há claramente um enfraquecimento da liderança. A pessoa até tem uma visão, até sabe, né, como fazer, o que precisa ser feito, mas não tem direcionamento. Por quê? Porque o foco, a meta, não está na cabeça ou no cabeça. Muitas vezes está em si próprio. Desde que foi criado, o homem tem sido chamado à liderança. Nós vamos ver isso lá em Gênesis, né? Tenha ele domínio, né? Quando Deus cria o homem, ele fala, Gênesis 1:26, tenha ele domínio. E mesmo depois da queda, o plano de redenção previa a intervenção do homem através do descendente de Adão, Jesus Cristo. Após a redenção, homens pecadores foram chamados à liderança. Ok? Em Mateus 28:19, Jesus vai falar o seguinte, o ide de Cristo, né? Ide
e fazei discípulos. Ou seja, seja líder fazendo outro líder. Então você é líder, você faça outro líder. E de fazer discípulos. Aí no Antigo Testamento, Deus sempre usou líderes para executar o seu plano. Ele escolheu Abraão para ser o iniciador de uma grande nação. Quando o povo foi feito escravo no Egito, Deus levantou Moisés para liderar esse povo e libertá-lo. Josué foi indicado como líder para lutar as batalhas a fim de conquistar a terra prometida e entrar na terra. Mesmo no tempo de dificuldades, na era dos juízes, eram os juízes que lideravam o povo e conduziam o povo de volta a Deus. E depois temos a era dos reis, né, como eu já falei, época em que claramente vemos o Senhor levantando reis para liderar o povo de Deus. Quando o rei era adequado, o povo ia bem. Quando não, todos eram afetados. Diante disso, nós afirmamos literalmente que o sucesso ou fracasso da igreja vai depender da liderança. Por isso, o conteúdo que nós vamos ver daqui para frente é de suma importância para nós e para quem quer ser líder um dia. Falei no início que Deus tem um negócio. Deus tem um empreendimento. Primeira Crônicas 26:32 diz o seguinte: o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Muito bem. Aqui nós temos a expressão os negócios de Deus, que se refere a toda a atividade necessária para o desempenho do serviço sacerdotal do templo, com o objetivo de atender às necessidades espirituais do povo. Então, aqui, os negócios de Deus se refere à atividade necessária para atender às necessidades espirituais do povo. Já a expressão os negócios do rei se refere a toda estrutura governamental necessária para a existência e estabilidade do reino. O mundo em que nós vivemos, ele é movido por negócios. Sob qualquer ângulo que você analisar este mundo, você vai perceber que quase tudo gira em torno de negócios, como comércio, indústria, educação, turismo, comunicações, né, e outros setores. Um negócio é um empreendimento que envolve recursos financeiros, recursos humanos, processos, operações e outras coisas. O objetivo de qualquer empreendimento, irmãos, é gerar um produto ou um serviço. Então, de maneira geral, nós podemos dizer que num empreendimento são necessários 2 itens para o alcance dos seus objetivos, que são eles: organização e processos. Organização e processos. A organização, o que seria uma organização? É uma estrutura de relacionamento entre pessoas para que a instituição possa cumprir suas funções. O que é organização? Relacionamento entre as pessoas, para que aquela instituição
alcance os seus objetivos, cumpra as suas funções, ok? E os processos? O que seriam os processos? É uma sequência de atividades para a geração do resultado. Então, organização, relacionamento entre pessoas para que a instituição possa cumprir as funções. Processos, uma sequência de atividades para geração dos resultados. Assim, nós podemos afirmar que os negócios de Deus também precisam desses itens para que as coisas aconteçam. Também precisam de organização e também precisam de processo. No passado, nós tivemos dificuldades com o uso do termo organização em nosso meio, no meio cristão. Agora, com uma nova visão em relação à palavra, nós vemos a necessidade de falar sobre o assunto na igreja. Ok? Vamos lá, vamos avançar. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Primeira Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. 1 Coríntios 1, 24, diz o seguinte: mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, observe aqui o seguinte: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A sabedoria, se Cristo é a sabedoria, para se estabelecer o plano de Deus, é necessário ter sabedoria. Ok? Já o poder se requer para a execução desse plano. E esse plano, enfim, é o negócio de Deus. Vamos ver lá no Antigo Testamento que Deus liberta o seu povo do Egito e o povo passa pelo deserto. Ele usou Moisés como líder e Arão como seu assistente, juntamente com seus filhos e a tribo de Levi. Já instalados na boa terra de Canaã, vemos Davi como líder, querendo edificar o templo. Mas essa tarefa coube ao seu filho Salomão. Davi, contudo, já havia providenciado os materiais e a estrutura para o funcionamento da casa de Deus. Isso a Bíblia chama de negócios de Deus. No Novo Testamento, a igreja é a casa de Deus, o negócio de Deus, que na era da graça leva a cabo o seu plano. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai dizer o seguinte: Paulo vai dizer a Timóteo, né? Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então aqui nós vemos, né, que Deus tem uma casa que precisa de procedimentos bem definidos para o bom andamento dos serviços. E um bom líder tanto conhece o plano de Deus, como sabe a maneira de executá-lo. E agora, né, a seguir, nós veremos como o Senhor tratou a questão de organização, do comando e dos procedimentos no arraial de Israel, segundo o livro de Números.
Primeiro, vamos esclarecer aqui um negócio. A palavra organização, ela vem do grego organon. Pode significar instrumento, utensílio ou órgão. Ok? Organização vem do grego organon, que pode significar instrumento, utensílio ou órgão. Portanto, se aplica a instituições humanas, mas também tem uma conotação orgânica. Exemplo disso é o corpo humano, que se constitui de um sistema sobremodo organizado. Então, no livro de Números, o Senhor escolheu Moisés para conduzir seu povo na caminhada pelo deserto. Seu Arão, seu irmão, cooperava com ele. Os filhos de Arão oficiavam no tabernáculo e os filhos de Levi serviam a Arão e a seus filhos. Todos os serviços da igreja devem ter esse princípio. Aqueles que servem, guarde isso, aqueles que servem devem buscar suprir as necessidades da liderança para a boa condução da igreja. Deve haver uma cumplicidade orgânica em amor entre os que servem e os líderes. Ok? É mais ou menos como se eu pudesse fazer um desenho aqui, nós colocaríamos Deus, Moisés, Arão e seus filhos e a tribo de Levi. Ok? Meus 4 dedos aqui, para você entender. Em cima, Deus. Abaixo de Deus, Moisés. Abaixo de Moisés, de Deus e de Moisés, Arão e seus filhos. E abaixo de Deus, Moisés, Arão e seus filhos, a tribo de Levi. Vamos lá. Deus, anota isso no seu caderno. Marca assim, ó. Deus igual o empreendedor. Deus é um empreendedor. Abaixo de Deus, Moisés. Coloque igual o líder designado. Então, nós temos Deus como empreendedor, Moisés como o líder designado. Abaixo de Moisés, Arão e seus filhos. Coloque igual os líderes do serviço sacerdotal. E abaixo de Arão e seus filhos, a tribo de Levi. Coloque igual assistentes do sacerdócio. Então, irmãos, o negócio é o seguinte. Deus, o empreendedor. Moisés, o líder designado pelo empreendedor. Arão e seus filhos, os líderes do serviço sacerdotal. Ou seja, o líder designado já colocou outros líderes. E a tribo de Levi são os assistentes dos líderes. Nós precisamos entender o seguinte. Deus escolheu a nação de Israel no Velho Testamento e a igreja no Novo Testamento, como parceiros do seu negócio. Em ambos os registros bíblicos, fica evidente a preocupação de Deus em organizar sua corporação. Moisés foi liderado por Deus, designado por Deus, né, para liderar o povo de Deus. Arão e seus filhos executavam o serviço sacerdotal
enquanto os levitas serviam no tabernáculo cuidando dos utensílios. Aí no Novo Testamento, esse modelo de liderança está bem claro na carta de Paulo aos Coríntios. O que ele fez no Novo Testamento? 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Né? E assim sucessivamente. Aqui nós vemos uma ordem sendo estabelecida. Nos evangelhos, Jesus escolheu 12 dos seus discípulos. Transmitiu-lhes a visão, a palavra de Deus e os enviou. Tendo estes sido chamados de apóstolos. Em Atos capítulo 15, versículo 2, a menção dos apóstolos da igreja em Jerusalém. Aí existe também os presbíteros, que são a liderança, né? A liderança da igreja junto, o presbitério da igreja junto, que são responsáveis, né? Os presbíteros são responsáveis, ou o presbitério é responsável pela administração da igreja. Bispo, né? Que muitas pessoas confundem, mas a palavra bispo significa supervisor. Aquele que tem a supervisão, né? Que organiza a visão. Ainda nós vamos ter em Atos dos Apóstolos diáconos para servirem as mesas. Os diáconos serviam as mesas, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. Ok? Então é importante conhecer esses detalhes com o objetivo, né, desses detalhes, para a gente chegar ao lugar que Deus quer que a gente chegue. É importante conhecer a linha de comando estabelecida por Deus entre os chamados dele. Deus fez uma estrutura que nessa estrutura cada um deve ter claramente a sua posição. E uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, nunca, nunca: quem manda na igreja é o dono da igreja, é Deus. A organização, ela serve apenas como estrutura de apoio para o mover de Deus na terra. Por exemplo, eu sou um pastor responsável por uma comunidade. Quem manda nessa comunidade é Deus. A comunidade, ela serve apenas como estrutura de apoio para o mover de Deus na terra. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre posição, responsabilidade e treinamento. Em Números capítulo 2, dos versículos 1 até o 29, eu não vou ler, né, eles aqui, mas Deus organizou o arraial da seguinte forma. Deus precisou organizar o arraial, irmão. E o arraial foi organizado da seguinte forma. Ao oriente ficaria o arraial de Judá, compostos pelas tribos de Judá, Issacar
e Zebulon. Ao oriente. Ao sul, ficaria o arraial de Ruben, composto pelas tribos de Ruben, Simeão e Gade. Ao ocidente, ficaria o arraial de Efraim, composto pelas tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. E ao norte, ficaria o arraial de Dan, composto pelas tribos de Dan, Asser e Naftali. Isso em Números capítulo 2. Deus organiza 3 ao oriente, 3 ao sul, 3 ao ocidente e 3 ao norte. Em Números capítulo 3, do 21 ao 39, nós temos o Senhor definindo a posição dos filhos de Levi ao se acamparem junto ao tabernáculo. Então, Deus coloca a posição e depois define a posição. Vamos lá. Gerson acamparia atrás do tabernáculo ao ocidente. Coate acamparia do lado sul do tabernáculo. E Merari acamparia do lado norte do tabernáculo. Então, um atrás ao ocidente, um ao lado sul e outro ao lado norte. Esse arranjo era tão divino que Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas amaldiçoou, foi tão divino esse arranjo que Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas abençoou, dizendo, Números 24, 5, tá? Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Então, observe. Balaão não conseguiu amaldiçoar, abençoou. Por causa do quê? Da posição, do posicionamento das pessoas. Da organização. E quando a igreja é assim, posicionada, adequada, as pessoas virão e dirão o seguinte na igreja: Deus está nesse lugar. Então, como líderes, nós precisamos conhecer e manter exatamente a posição em que o Senhor nos colocou na igreja. Devemos aceitar o espaço delimitado para cada um de nós, sem murmurações e sem insatisfações. Então Deus define o posicionamento, e depois de definir o posicionamento, Deus vai definir as responsabilidades. E quais seriam as responsabilidades? Cada família tinha um encargo bem específico. Os filhos de Gerson tinham o seu cargo a guarda e o transporte do tabernáculo, da tenda e sua coberta, do reposteiro da tenda e do pátio, das cortinas do pátio e das cordas. Os filhos de Coate estavam encarregados da guarda e do transporte dos itens de dentro do tabernáculo, isso é, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios e os reposteiros. Por sua vez, os filhos de Merari tinham a seu encargo a guarda e o transporte dos componentes estruturais do tabernáculo e do átrio, ou seja, tábuas, travessas, colunas, bases, estacas, cordas e utensílios. Então, cada um tinha a sua responsabilidade. Um levava de dentro, outro levava de fora, outro levava os utensílios. E ninguém se matava, irmão. De igual modo, na igreja, deve-se detalhar o escopo de cada serviço. Quem são os responsáveis e suas atribuições? Muito bem.
então eu sou responsável por tal coisa. Como aqui, os filhos de Gerson carregavam a tenda, a coberta, as cortinas. Vou carregar isso o resto da minha vida e tudo bem. Mas no quarto capítulo de Números, nós vamos ver que Deus ordenou contar os levitas de 30 anos acima até 50 anos. Então, de 30 a 50 anos, Deus determinou contar os levitas. Estes serviriam na tenda da congregação, recebendo algum encargo. Já no capítulo 8, Deus ordena que a partir de 25 anos, os levitas deviam servir no tabernáculo. Isso indica que entre 25 e 30 anos de idade, presta atenção, os levitas passariam por um período de treinamento. E de igual modo, ao servir na igreja, nós precisamos de treinamento e aperfeiçoamento. Aqueles que estão começando a servir devem passar por treinamento para exercer bem seu encargo. E no lugar ok? Então, é necessário treinamento, é necessário querer aprender, é necessário esse aperfeiçoamento das pessoas que servem, né, no tabernáculo, na igreja. Aí nós vamos ver o seguinte, capítulo 9 de Números, versículo 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. Toda a preparação dos levitas era para cooperar com o Senhor. Eles deveriam agir quando a nuvem se movesse. Segundo o mandado do Senhor, o povo partia se a nuvem se erguesse. E ainda segundo o mandado do Senhor, o povo acampava se a nuvem parasse. Toda essa organização para quê? Para atender à vontade de Deus. Trazendo para a igreja hoje. Tudo tem que estar pronto e organizado para atender às necessidades do mover de Deus. Então, qual a diferença entre uma empresa e uma igreja? Se o senhor, às vezes as pessoas pensam, o senhor está falando de organização, tal. Então a igreja é uma empresa. Aí qual é a diferença entre uma empresa e uma igreja? Deus está na nuvem. É a sua presença que nos move. É a presença de Deus que nos move. A organização não manda. É Deus quem manda. É Deus quem determina o seu mover. Então, observe. Os organizadores de eventos, os coordenadores de serviços, devem aceitar as orientações dos líderes. E se for necessário mudar, tem que obedecer. Porque é a nuvem dando uma nova direção. A nuvem se movia. Quando Deus queria fazer alguma coisa, a nuvem se movia. E às vezes, irmão, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. E quando era poucos dias,
o povo se movia de novo. Isso quer dizer o quê? Se da parte de Deus surgir um encargo novo, não questione. É o Senhor nos redirecionando para o mover. Quando a nuvem se erguia, todos se punhavam em marcha, quer de dia, quer de noite, e cumpriam o seu dever para com o Senhor por intermédio de Moisés. Havia uma liderança e todos obedeciam essa liderança. Não havia uma programação pré-definida. Nós precisamos estar prontos a qualquer hora. Quando a nuvem se levantar, nós precisamos estar prontos para se mover. Deus deu uma instrução para que se fizessem 2 trombetas de prata. E sob a ordem de Moisés, se convocasse a congregação para levantar acampamento e partir. O som das trombetas servia para convocar o povo, os príncipes, e para orientar como se daria a partida do acampamento. Havia ordem e muita organização entre o povo. No Novo Testamento, no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 8, nós vamos ler o seguinte: também, se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Significa o quê? Não pode haver nas igrejas dissonância quanto a seguir o mover do Senhor. São 2 trombetas de prata que tocam o mesmo som, dão uma só direção. Havendo unidade e unanimidade entre nós, o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Quando a nuvem se erguia, os arraiais tinham que marchar. Havia uma ordem na marcha. Primeiro, o arraial de Judá, seguido pelos gersonitas e meraritas. Segundo, vinha o arraial de Ruben, seguido pelos coatitas. Por fim, vinham os arraiais de Efraim e Dan. Nós, hoje, na igreja, temos que marchar como exército de Deus. Então, irmãos, são coisas que a gente vai aprender muito nessas semanas sobre liderança. Por exemplo, em Números capítulo 1, Deus ordenou que Moisés e Arão fizessem um censo, né? Contasse o povo lá. Em todas as tribos dos varões acima de 20 anos que eram capazes de ir para a guerra. Ou seja, Deus estava constituindo um exército para sair à guerra e conquistar a terra. O sacerdote é para cuidar dos filhos de Deus, promovendo o crescimento de vida. Já o exército é para pegar o evangelho do reino e ganhar terra para o Senhor. Quando há mudança de reino, há guerra. Para Deus obter seu exército, primeiramente ele ordenou a Moisés que designasse 12 príncipes, cabeça dos milhares das tribos. E isso está relacionado ao estabelecimento da liderança. Sem os líderes, não havia como o exército de Deus funcionar
nem como sair à guerra. Você sem líder não tem como sair à guerra, irmão. Vamos trazer para hoje isso daqui? Aplicar essa figura à igreja. Você está sendo aperfeiçoado para ser um líder. Pois sem líderes não se realiza tarefa alguma. Você está sendo treinado para ser líder. Ter responsabilidades. Cuidar de pessoas. E um líder deve aperfeiçoar outro líder. O exército é para conquistar novos territórios para o Senhor. E o sacerdócio é para cuidar da casa do Senhor, da casa de Deus. Promover amadurecimento dos filhos de Deus, edificação da igreja e multiplicação do número de irmãos. O sacerdócio e o exército estão relacionados ao que Deus estabeleceu para o homem quando criou o homem. Ser fecundo, multiplicar-se e encher a terra. Ou seja, restaurar o domínio de Deus. E esse ser fecundo, segundo o original em hebraico, é ser frutífero, gerar frutos. Para que a vida de Deus se perpetue, é preciso multiplicá-la, reproduzi-la. E o sacerdócio na igreja é para cumprir essa função. E todos os irmãos que servem devem enxergar que os serviços são para fazer crescer e multiplicar a vida de Deus. Quem não tem essa visão ainda é míope e presta um serviço burocrático. Conforme, né, Apocalipse 12, nós temos uma missão dupla. Qual que é, pastor? Nós precisamos gerar o filho varão, e isso acontece apenas quando crescermos e ajudarmos outros a crescer. Esse é o aspecto do serviço sacerdotal, ok? E, por outro lado, precisamos preparar o deserto para os filhos de Deus. Esse é o aspecto do exército. Precisamos nos preocupar em estabelecer a igreja nas cidades em que ainda não há testemunho do Senhor. Precisamos. Não basta ter uma vida da igreja maravilhosa na nossa cidade, enquanto muitas outras cidades estão nas mãos de Satanás. Ainda, irmãos, há muitíssima terra para possuirmos. Muita, 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 muita. E aqui, nessa primeira aula, nós estamos vendo como é importante para Deus que o exército dele seja formado, treinado, capacitado. Para isso é necessário uma liderança adequada, com visão do reino, estratégia e coragem para avançar e possuir a terra. E que Jesus Cristo seja o nosso Senhor. Então, tudo é com organização, irmão. Tudo é feito com organização. Que você possa assistir mais vezes esse vídeo e entender, né, que é necessário ter organização. Amém? Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana. E na próxima semana nós continuamos aí com os fundamentos da liderança cristã.
Um abraço. Deus abençoe.